Paz do Senhor Jesus aos irmãos neste momento, amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que maravilha estar aqui nesse áudio para compartilhar com os irmãos aí, amém? Uma palavra aqui, irmãos, abençoada por nossos corações. Uma palavra aí para despertar a nossa vida, a nossa alma. Uma palavra que, se nós colocar em prática, meu irmão, nós vamos ver resultado de Deus em nossa vida. Irmãos, a palavra que eu quero ler com vocês, você que está ouvindo este áudio, amém? A palavra que eu quero meditar com vocês agora está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, meus irmãos. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e toda a alma havia temor e muitas maravilhas. E sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 42. E perseveraram na oração, na doutrina, né, meus irmãos? Está dizendo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, sabemos nós, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia vem nos dizer que bom suave é que os irmãos vivem em união, né? A união da igreja alegra o coração de Deus. A união do povo de Deus chama a atenção, chama a presença de Deus, irmãos. Aleluia, Jesus Cristo. O que vamos entender aqui nessa palavra, irmãos, neste momento, aleluia, Jesus, é que a igreja, ela tem que viver em oração, meus irmãos, em comunhão com Cristo, em comunhão com a doutrina da palavra de Deus. Quantos têm rejeitado, irmãos, essa doutrina? Quantos têm rejeitado, irmãos, essa palavra? Quantos têm deixado, irmãos, de viver o Evangelho de Jesus? Quantos têm negado a fé, irmãos? Quantos têm deixado de buscar a presença de Deus, irmãos, para viver na carne? Irmãos, nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que perseverar, irmãos, na doutrina de Jesus, na doutrina do Espírito Santo, na palavra de Deus, na comunhão, irmãos, no partir do pão, nas orações, assim como os apóstolos faziam, assim como os servos de Deus faziam, irmãos. Se você for analisar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber como era o agir do Espírito Santo de Deus na vida, meus irmãos, desses grandes homens de Deus. Por que que o Espírito Santo agia com grande autoridade e poder, irmãos? Porque eles viviam em oração, irmãos. Eles viviam na comunhão, eles viviam na união, eles viviam no amor, na doutrina, na obediência, na palavra de Deus, meus irmãos. E diz a palavra que toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Por quê? Porque eles viviam assim, meus irmãos, na oração, no jejum, na consagração, na intimidade com Deus, não olhava para as coisas erradas, fugiam da aparência do mal,
vivia uma vida digna, santa perante o Senhor, dava testemunho de cristão, meus irmãos. Era uma igreja séria, era uma igreja cheia do poder de Deus, meus irmãos. Aí agora eu pergunto aos irmãos, o porquê que hoje está essa frieza na igreja? Eu pergunto aos irmãos, o porquê que hoje está assim nas igrejas, irmãos? O povo não quer mais orar, o povo está desanimado para orar, o povo não quer estar na comunhão, o povo não sabe o que é viver em união, o povo agora só quer viver os seus bem-prazeres, está amando a si mesmo e esquecendo de amar o seu próximo. Irmãos, agora eu pergunto aos irmãos o porquê que está acontecendo isso, irmãos, o que está acontecendo no meio da igreja de Deus, meus irmãos? Por que que hoje o poder de Deus está ausente? O poder de Deus não pode estar ausente na igreja, o poder de Deus tem que estar na igreja. Tem que sair pessoas curadas, irmãos. Tem que ter pessoas libertas, irmãos, pessoas batizando nas águas, arrependendo dos seus pecados, irmãos. Porque assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, vamos acordar, igreja. Vamos buscar o Senhor Jesus, de fato, irmãos. Vamos entregar a nossa vida para Ele. Chega, irmãos, de nós ficar parados, sentados. Vamos viver o verdadeiro evangelho, irmãos. Aleluia, Jesus entregou o poder, meus irmãos, para a igreja. Está nas nossas mãos, nós temos que buscar, irmãos. Jesus está contando com nós, meus irmãos, para nós buscar, para nós se humilhar, para nós alcançar este poder, essa graça que Ele deixou sobre a igreja, porque Ele falou, ide pregai, anunciai, falai do meu amor, falai para as almas. Meus irmãos, nós temos que entender isso, meus irmãos, nós temos que viver isso, porque os apóstolos, meus irmãos, eles viveram isso, os discípulos de Jesus Cristo viveram isso, meus irmãos. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do poder, homens cheios da graça do Senhor Jesus Cristo. E quando esses homens colocavam a mão sobre os enfermos, irmãos, os enfermos eram curados. Quando esses irmãos colocavam, meu Pai, aleluia, Jesus Cristo, a mão, meus irmãos, sobre alguma alma, a alma, meus irmãos, era liberta, porque o poder de Deus estava neles. E quando eles colocavam a mão, irmãos, sinais extraordinários aconteciam, o poder de Deus se manifestava e as almas se arrependiam, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus era com eles, irmãos, e eles viviam a verdade, pregaram a verdade. Irmãos, entende uma coisa, aonde está a verdade, aonde vive a verdade, aonde prega a verdade, Deus está, meus irmãos, o poder de Deus está. O porquê que hoje as igrejas estão acovardando, meus irmãos? Está precisando orar a igreja. A igreja está precisando se humilhar nos pés de Jesus. A igreja está precisando agora despertar do sono que Cristo vai nos esclarecer, irmãos. O sono espiritual está tomando a igreja brasileira. É necessário que acorde. Acorde enquanto é tempo. Porque Jesus, quando Ele voltar, Ele não quer pegar ninguém confundido, não. Ele não quer levar ninguém
vazio não, Ele quer levar os crentes cheios do Espírito, cheio da presença, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, um povo zeloso, especial de boas obras, um povo que agora não deixou que o mundo contaminasse ele. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. Satanás não está brincando. Satanás está jogando seus dados inflamados de frieza espiritual, de desânimo espiritual, e os crentes não estão orando, não estão jejuando, não estão santificando, não estão na palavra, está conseguindo cair nesse laço maligno. Irmão, em nome de Jesus Cristo, irmão, vamos acordar, irmãos, vamos marchar, vamos pedir de direção ao nosso Deus, vamos orar, vamos perseverar na oração, meus irmãos, na doutrina, na comunhão. Aleluia, Jesus Cristo, buscar as almas, viver uma vida com Jesus Cristo, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, irmão, colocar em prática, para que nosso Deus possa operar na igreja sinais extraordinários, cura, libertação, transformação, mudança de vida, meus irmãos. Sabe por que a igreja está fria? Porque não está orando. Por que a igreja está fria? Porque não está lendo a Bíblia, porque não está em Jesus, está longe de Jesus. É por isso que Jesus falou: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, seu coração está longe da minha palavra, seu coração está longe da minha presença, seu coração está longe do meu espírito, não conhece a verdade, quer viver nos seus prazeres, nas suas vontades, não quer tomar a sua cruz, não quer negar a si mesmo. É por isso que a igreja está desse jeito, irmãos, aleluia. Nós não podemos, irmãos, ser uma igreja derrotada. Nós temos que ser uma igreja que vence o pecado, que vence as trevas, que vence o diabo. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que quando nós levantar as nossas mãos santas, sem pecado, sem culpa, irmão, aleluia, sem queixa nenhuma contra o seu irmão. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, vamos acordar, irmãos. Jesus está voltando, o céu é real, o inferno é real, o céu existe, o inferno existe, demônios existem, meus irmãos, vamos acordar para a vida, meus irmãos. Estamos vivendo aqui nessa terra, mas o amanhã só pertence a Deus. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, ou daqui a pouco, daqui a 3 minutos. Então acorda para a sua vida espiritual. Tem gente dentro da igreja que está preocupando com a vida alheia dos outros e esquecendo da sua própria vida. Agora olha para a sua vida para você ver como está a sua vida. É por isso que Jesus falou: antes de apontar o teu irmão, tira o arqueiro que está no teu olho primeiro. Tira a trave que está no teu olho primeiro e reconhece as tuas falhas. Meus irmãos, nós somos todos dependentes de Deus, meus irmãos. Por que os apóstolos conseguiram vencer? Por que os discípulos conseguiram vencer a batalha? Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Espírito Santo, Deus está falando conosco essa palavra, irmãos. Aleluia, essa palavra está falando em nossos corações agora, meus irmãos, aleluia, não importa quantos minutos que é, mas que está falando no nosso coração, tá? Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Por que os apóstolos, por que os discípulos de Jesus conseguiram vencer? Porque eles viviam em oração. Por que a igreja era cheia do poder, irmãos? Porque eles viviam na oração, na doutrina, na vigilância, na palavra. É por isso que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. E por que a igreja hoje, não são todas, mas algumas, está fria, morta espiritualmente? Porque esqueceram de ter comunhão com Cristo. Estão agora buscando a sua própria glória. Irmãos, temos que buscar a presença de Deus, a glória de Deus. Nós não temos que buscar a glória de homem nenhum, não. Meus irmãos, temos que buscar a presença do Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado. É o Senhor que tem que mover na igreja, operar na igreja, ter os sinais e prodígios. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele é o mesmo. Deus não mudou, irmão, continua sendo o mesmo. Por que a igreja está murcha? Porque está longe do Espírito Santo de Deus. É necessário que se aproxima, se arrependa enquanto é tempo, porque o Senhor virá e pegará vocês, nós, irmãos, desapercebido. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, vai dizer, meus irmãos, aleluia, Jesus Cristo, porque o nosso Senhor
porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Os povos estão brincando com Deus, irmãos. Vai naquela, mas Deus é amor, né? Vamos viver assim no erro, Deus vai perdoar eu. Continua no erro para você ver. Deus, ele é fogo consumidor também, ele é amor, mas também ele é fogo, ele é justiça. Ele é o mesmo Deus que pode te salvar, e também é o mesmo Deus que pode, aleluia, te lançar, aleluia, na condenação, meu querido. Por quê? Porque não se arrependeu, porque não está vivendo uma vida santa. Meus irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos acordar para a vida. Desperta tu que dormes, acorda dentre os mortos, desperta desse sono espiritual, busque a palavra de Deus, busque a verdade, aleluia, esquece esse negócio aí, aleluia, que você está vivendo aí, larga, sai dessa enganação, começa a buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos largar de ser religioso, vamos ser espiritual, servo de Jesus Cristo, irmão, porque religião não salva, irmãos. Aleluia, Jesus. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Ele ainda opera, irmãos. Ele ainda opera. Ele ainda opera, meus irmãos. Ele ainda trabalha. Aleluia. Aleluia, Jesus. A igreja está precisando de buscar o Senhor. A igreja está precisando de buscar o Senhor, para que Deus possa operar na igreja. Assim como Deus operava no passado, Ele vai operar hoje também, irmão, se nós buscar. Amém? Analisa o livro de Atos dos Apóstolos e vê para você ver como o Espírito Santo de Deus operava poderosamente através dos apóstolos, dos discípulos, dos grandes homens de Deus, porque eles viviam em oração, em comunhão, na doutrina, no amor, no partir do pão, na perseverança com a igreja, e toda a alma respeitava, havia temor, reverência, respeito, ética, aleluia, havia amor entre as almas, muitas almas se arrependiam, o poder de Deus era grande, e o nome do Senhor Jesus Cristo era glorificado, meu irmão, aleluia. Para encerrar essa mensagem, livro de Tiago, capítulo 4, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, alimpai-vos mãos os pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Então tá aí o segredo. Vamos se humilhar, irmãos. Vamos largar dessa frieza. Vamos mandar Deus repreender essa frieza, irmãos. Vamos buscar, vamos orar. Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. E você vai ver a diferença no poder de Deus dentro da igreja. E o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, adorado e exaltado aqui nessa terra. E em breve, irmãos, se nós perseverarmos na doutrina, na obediência, na santificação, na vigilância e estando em Jesus Cristo, em breve, vamos estar com o Senhor, morando eternamente. Não esqueça, hein? Você tem uma eternidade em jogo. E se você perder essa oportunidade, aleluia, louvado seja Deus, já era, meu irmão. A sua vida aqui na terra com Deus vai determinar onde é que vai ser a tua eternidade. Então fica na paz, que Deus te abençoa. Ouve essa palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoa cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra, Espírito Santo. Vá de encontro agora, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Toca agora na alma dela, Jesus. Converte esse coração, Senhor. Toque, Espírito Santo, para que possa conhecer a verdade, meu Pai, da sua palavra. Meu Deus, coloca paz nesse coração. Se houver tristeza agora nesse coração, coloca paz, meu Pai. Coloca alegria, tira a tristeza, Pai amado. Ajuda essa pessoa, Pai, a ficar firme, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.